Em dose tripla, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou no último dia 3 projetos de lei sobre direitos das mulheres, incluindo o que trata da igualdade salarial com homens na mesma função. Aprovado em 1º de junho, o projeto de lei torna obrigatória a igualdade salarial e de critérios de remuneração para trabalho de igual valor ou na mesma função. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Nilza Pereira de Almeida, que é secretária-geral da Intersindical. Nilza Pereira, prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite. Nilza, vamos falar então desse projeto de lei sancionado pelo presidente Lula, porque traz, além de reparação, há uma questão da equidade e garantia da igualdade salarial entre homens e mulheres, de fato, que exerçam a mesma função, porque a gente sabe o quanto isso era complicado no Brasil. Muitas mulheres exercendo funções, as mesmas funções que homens, mas na mesma questão não era remunerada com igual valor ou no mesmo patamar. Queria te ouvir sobre essa questão, Nilza. Olha, eu estive com outras companheiras no 8 de março, lá no Palácio, que foi uma grande honra, né, para nós estarmos lá, quando o presidente e a ministra das Mulheres e todas as ministras que compõem o governo apresentaram o projeto de lei. E foi, assim, já uma alegria muito grande para a gente, uma alegria no sentido desta reparação. E agora, ter passado pela Câmara e ter sido sancionado pelo presidente é uma vitória. Passa da alegria, daquela sensação de alegria, para uma sensação de vitória. Como já existem estudos que demonstram, os salários mais baixos, no nosso caso, no caso da minha militância sindical, que era dos trabalhadores nas indústrias químicas, nós temos um piso salarial que vale tanto para homens quanto para mulheres. E ele é uma base. Mas os salários acima do piso, aí começa essa diferenciação salarial. Até nas funções mais elementares, de encarregado, encarregada, que não são ainda cargos de direção, de administração das empresas, tem essa diferença. Isso pensando nos trabalhadores ou farmacêuticos. Se a gente vai para as categorias que não têm esse piso, ou vai para os níveis salariais acima do piso e do reajustamento que a gente negocia na convenção coletiva, as mulheres são muito discriminadas. E como elas têm também que disputar, além de disputar elas têm que disputar o espaço com os homens. Então, essa disputa de espaço com os homens faz com que elas não busquem a proteção sindical. E o presidente Lula ter sancionado essa lei para as trabalhadoras da indústria, que entre o nível de administração até a diretoria, é uma vantagem assim fenomenal, porque elas têm agora uma proteção. E tem, inclusive, uma proteção sindical, porque à medida que eles têm que demonstrar, têm que divulgar as estatísticas, os estudos, nós vamos poder olhar, vai ter fatos e do governo olhando isso. Então, é uma coisa assim, por isso que eu chamo de uma vitória. E Nilza, nesse sentido que você coloca, também há um aspecto nessa lei que também é do fomento à capacitação de mulheres no ingresso nas mesmas condições que os homens. A gente tem já um histórico de mulheres ocupam mais cadeiras, por exemplo, nas universidades, no ensino superior, mas, de fato, quando vão ao mercado de trabalho, acabam tendo essa desigualdade, esse desnível no acesso também a remunerações, né? Você acredita ser importante também mais essa iniciativa de incentivar ainda mais a capacitação de mulheres e ainda mais o ingresso delas nessa mesma condições, para além só da fiscalização que a senhora colocou, já muito importante também? É fundamental, porque, na verdade, os estudos já demonstram que as mulheres estudam mais, né? Para disputar os espaços, elas estudam mais. E agora, a poder entrar com essa possibilidade de igualdade, porque por que eu acho importante a fiscalização?
porque a gente ainda vive numa sociedade patriarcal, machista, que se tiver como fazer os jeitinhos, como de ter uma diferenciação, inclusive num ambiente de trabalho, estabelecer uma disputa entre homens e mulheres para que eles não se unam por uma luta conjunta, as pessoas vão manter. A nível de Estado, de servidores públicos do Estado, professores universitários, eu acho que vai ser importante esse reconhecimento, os cientistas, os professores universitários estarem em pé de igualdade. Isso é muito bom, porque incentiva, inclusive, outras jovens, outras pessoas a buscarem também aquela profissão que hoje as pessoas se desestimulam de ir porque falam, bom, eu vou estudar bastante, vou me capacitar e vou acabar ganhando, às vezes, até 30% menos que os homens. Então, é muito importante. Eu acho que assim, o Brasil avançou demais, inclusive no combate ao machismo e ao patriarcado, de forma de política de Estado. Não é só um desejo das mulheres, uma luta das mulheres, é uma política de Estado que demonstra a essa sociedade que ela tem que ser igual, homens e mulheres. Se a gente é igual perante a lei, a gente tem que ser igual também no mercado de trabalho. E se nós temos as mesmas capacidades de formação, o que nos diferencia é que nós gestamos a criança, que é feita entre homens e mulheres, o que nos diferencia é a nossa capacidade de gestação, a nossa necessidade do cuidado com a criança e depois com os adultos. Por outro lado, isso também é dia de perpetuação da sociedade. Então, eu sempre discuti na minha militância sindical, na negociação patronal, que eu até dizia para eles, se a gente resolver não ter mais filhos, vocês não vão ter quem explorar. Então, vocês precisam reconhecer a maternidade, isso quando a gente tem as cláusulas maternidade, né? Vocês precisam reconhecer a maternidade para, além de um afastamento da mulher do local de trabalho, uma função social também. Porque à medida que nós, da classe trabalhadora, que infelizmente também tem essa reprodução de classe, né, de falta de mobilidade na classe, vamos tendo filhos, a gente também garante que o capital vai poder se reproduzir também. Vai garantir força de trabalho para ser empregada no capital. E o mesmo vale para essa discussão na universidade, para os professores, para cientistas, para aquelas funções mais específicas, em que as mulheres são, às vezes, até mais bem capacitadas de escolaridade, em conhecimento, mas tem essa discriminação por conta de um afastamento. Eu estava lendo muito sobre isso, que a principal discriminação não é nem mesmo que a mulher opte por não ter filho, mas só a possibilidade dela se afastar do ambiente de trabalho por uma licença maternidade já faz com que ela ganhe menos. Então é uma coisa absurda, né? E, Nilza, na solenidade onde que o presidente sancionou a lei, uma fala da ministra das Mulheres, a Cida Gonçalves, foi muito impactante, porque ela fala que as mulheres esperaram por esse momento, vinham esperando por esse momento há 80 anos, né? E agora isso é fato. E também trouxe um dado muito importante, que as mulheres em cargo de chefia, no mesmo nível que os homens, na mesma função, ganhavam, em média, cerca de 22% a menos do que os homens, né, que exerciam a mesma função. Então, essa reparação histórica também vem no momento histórico que a gente vem passando no país, né, Nilza? É muitíssimo importante a retomada da democracia e de uma democracia participativa mesmo, inclusive que a gente pode entrar lá no Palácio, como foi o 8 de março, ou agora numa área que foi num hangar lá perto no hangar militar, lá perto do aeroporto de Brasília, a assinatura, já é uma coisa histórica. Olha, nós podemos de novo frequentar o povo e principalmente as mulheres podem frequentar os espaços que são historicamente de homens e historicamente de homens poderosos. Então já é um momento muito ímpar. E essa reparação histórica da gente, porque a CLT prevê a igualdade de salário nas mesmas funções, mas isso é letra.
letra lá na CLT. A prática, eu acredito muito que vai vir com essa coisa do demonstrar os dados e a fiscalização, porque por lei, teoricamente, já existia. Então, é um avanço, assim, é uma reparação que nos coloca um desafio, uma alegria de comemorar, olha, estamos sendo hoje, nesse período, reconhecidas, e nos coloca o desafio dessa formação que a gente estava falando anteriormente, das pessoas se entenderem no direito, de não se rebaixar, porque muitas mulheres acabam concordando com aquilo como uma forma de ter emprego, como uma forma de reconhecimento e ter aquele espaço, que é um espaço que é nosso por direito e por capacidade, mas até este momento era aceito essa situação de uma redução de salário, de um salário menor, para poder estar lá, para poder ter voz. Então é uma coisa assim muito boa, eu não acho palavra para expressar que não seja fenomenal e importante. E uma perspectiva de futuro para as meninas. Desculpa, mas a gente está comentando aqui sobre essa representatividade, mulheres em postos importantes, e aí eu queria trazer o seu exemplo para a gente também trazer na prática como isso é feito, né? Você que é a primeira mulher a estar à frente a uma central sindical, como é que esse tipo de representação de ter mulheres, como você disse, não só na universidade, em campos de pesquisa, em campos de ensino, mas também, no seu exemplo, à frente de uma central sindical, né? Uma mulher à frente de uma central sindical. Como isso também pode estimular mais uma questão de igualdade nos outros níveis também de locais de trabalho, em outras hierarquias desse campo do trabalho. Exatamente. Eu fui eleita agora, recentemente, né? A gente fez um processo de transição em função da pandemia, ainda ficamos, eu e o outro companheiro que era o secretário-geral, dividindo, e no Congresso agora em março eu fui eleita. E quando apresenta como a primeira mulher presidente de central, as outras companheiras sempre se sentem assim muito representadas, porque elas dizem, olha, você abre uma porta para a gente, que assim como nós reproduzimos na sociedade, nos nossos espaços, infelizmente, a gente reproduz a sociedade, né? E no movimento sindical não ia ser diferente. Então, quando eu encontro as meninas de outras centrais, inclusive centrais maiores que a nossa, e por serem maiores, o espaço das mulheres são menores, porque tem muitos homens disputando ali aquele pedaço, elas falam, olha, é uma ótima perspectiva. E é óbvio, eu tenho uma militância de muito tempo. Eu entrei no sindicato na década de 90, então eu entrei para a diretoria do sindicato muito jovem. Hoje eu tenho 54 anos e eu entrei no sindicato com 22 anos de idade. Então eu tive possibilidades que outras meninas não têm, porque muitas já entram com um pouco mais de idade, já entram com filhos e vão tendo problemas em relação a isso. Eu tive um pouquinho de diferença em relação a isso, mas nada disso tirou uma condição, a condição de ser mulher. E estar, muitas vezes, as pessoas acharem que eu estava no espaço porque eu era mulher e não porque eu tinha capacidade. Por muitas vezes eu tive que discutir com as pessoas, seja numa mesa de representação com o governo hoje, ou no espaço, ou seja, numa representação com a negociação com os patrões. Eles falavam assim, não, mas essa mesa aqui está muito machista, traz a Nilza. Eu digo, não, eu quero também, eu vou porque eu sou mulher, mas eu vou também porque eu tenho capacidade, eu tenho história no movimento sindical e eu tenho acúmulo de conhecimento. Eu estou estudando agora, fazendo a minha primeira graduação no DIEES, né, de Ciências do Trabalho, mas a minha formação política, ela tem que ser respeitada porque a gente aprende também muito com a história, né? Então, eu me sinto, às vezes, com uma responsabilidade muito grande de ser essa pioneira e, como pioneira, não pôr um peso para as pessoas que querem chegar e que têm o direito de chegar nesse espaço. Que não tem que ser um peso, tem que ser um direito. O presidente Lula chamou lá os sindicalistas para falarem, não sei se vocês se lembram, 18 de janeiro.
foi uma mesa imensa, que tinham lá 9 presidentes de centrais, o presidente Lula, o ministro Luiz Marinho e o ministro Rui Costa. E estava eu de mulher. Quando eu fui falar, as mulheres que estavam na plenária, todas aplaudiram bastante, todas ficaram muito eufóricas e eu estava extremamente nervosa pela responsabilidade, né? De ser a única mulher a falar ali. Eu fiz uma fala que, modestamente, foi boa e, quando terminou, muitas companheiras de vários lugares vieram até fazer foto. Me senti meio popstar, né? Porque, olha, a primeira vez... Você é a única mulher ali, que coragem, que responsabilidade, né? Vieram fazer foto, contar história, aí vieram mulheres negras para falar da dificuldade que é para as mulheres negras. Uma advogada de um sindicato lá do Maranhão, ela disse que muitas vezes ela é questionada, mesmo ela estando vestida, caracterizada, né, como advogada, tá com aquelas roupas mais finas, mesmo assim as pessoas dizem que ela tem que ir pelo elevador de serviço, que ela questionam ela, e no Maranhão, que é um estado de pessoas já também com bastante negros, questionam ela, a capacidade dela e a formação dela. Então, foi muito importante aquele dia. Eu senti o peso da responsabilidade depois que terminou, com o quanto de companheiras que vieram falar de como se sentiram representadas ali naquele momento. É isso, Nilza. A representatividade é muito importante, mas além disso também de valorizar a qualificação de cada uma de nós nos nossos espaços. Conversamos com Nilza Pereira de Almeida, que é secretária-geral da Intersindical, a primeira mulher a ser secretária-geral de uma central sindical. Muito obrigada pela conversa de hoje, por todas essas colocações e por esse debate tão importante sobre igualdade salarial que a gente tem que fazer ainda no nosso país. Obrigada a vocês. É fundamental a gente ter a igualdade de oportunidade e agora, com a sanção da lei, a igualdade de salário. É fundamental e a gente tem agora uma tarefa de fazer valer isso. Obrigada a vocês pela oportunidade também. Abraço.